Eu quero aproveitar esse momento que estão em famílias para falar um pouquinho de família também, de marido e mulher e de pais e filhos. E eu peço ajuda ao Senhor que me dê a graça de falar. Temos pouco tempo, mas eu quero repartir alguma coisa ainda com vocês. E eu vou falar mais declarando algumas coisas e não explicando muito, e crendo que o Espírito Santo vai poder nos ajudar e trazer a graça e o entendimento ao seu coração. Mas o que eu quero falar são coisas muito simples. Quando nós tratamos de marido e mulher, de família, na realidade a família é um projeto de Deus, não foi do homem. O casamento não foi o homem que estabeleceu, não foi o homem que criou. Não foi Adão que pediu a Deus para criar uma esposa para ele. Adão nem sabia que poderia existir uma esposa. Mas Deus é quem decidiu isso e viu que não era bom que ele vivesse só. E Deus então fez uma esposa. É interessante que a palavra de Deus, do início ao fim, ela mostra essa história de amor de Deus para conosco, mas também mostra Deus, né, na redenção. E no início da Bíblia, né, a Bíblia começa com um casamento e ela termina como? Vocês lembram como? Um casamento. O casamento é uma criação de Deus. Mas infelizmente o homem caiu. E o pecado entrou na raça humana. E aquilo que era para ser perfeito tem os seus problemas. Mas, como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos e devemos buscar aquilo que é um princípio de Deus para o casamento. E alguns princípios de Deus importantes. E aqui os que já são casados eu acho que vão aproveitar essa palavra. Quem quer casar também pode aproveitar essa palavra. Quem quer casar, não sei, estou olhando aqui para os solteiros. Quem quer casar, né? Mas o primeiro princípio, todos nós sabemos esse, eu vou citá-los aqui, mas para nos lembrar nessa noite, né, quando nós estamos em famílias, desses princípios. Quais são os princípios assim, gerais de Deus para o casamento? O primeiro princípio é que casamento significa independência dos pais. Por isso, diz a palavra, né? Deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Casamento, em primeiro lugar, vai significar independência dos pais. Por isso, se os jovens não têm condições de casar ainda, constituir uma casa, família, etc., deve talvez aguardar um pouco. Talvez possa ser um sinal amarelo aí, espere um pouco, né? Mas o fato é que precisam estar independentes. Isso no sentido, seja financeiro, emocional, e às vezes emocional ainda é mais importante. Então, pais, não afetem a vida do casamento dos seus filhos, e nem sogros afetem o casamento dos seus genros. A vida no casamento é deles, diante de Deus. Você vai interceder e orar. Esse é o primeiro princípio. O segundo é que o casamento ele é uma aliança que os cônjuges fazem. E é uma aliança diante do Senhor. Toda aliança no Antigo Testamento tinha um sacrifício para validar aquela aliança. E as pessoas, quando faziam um pacto, elas sacrificavam algum animal, havia derramamento de sangue, e eles partiam aqueles animais ao meio. Então eles passavam ali no meio dizendo o seguinte: olha, a minha vida agora está pactuada com você, até a morte. Eu tenho um compromisso com você. E Abraão fez um pacto com Deus, Deus fez um pacto com Abraão. Ele lembra lá que ele fez alguns sacrifícios e depois ele fez lá o sacrifício, dividiu ao meio e veio as aves lá querendo roubar aquilo, né, que ele queria oferecer a Deus. Às vezes é assim nossa vida, né? As aves de rapina vêm querer roubar aquilo que nós queremos apresentar ao Senhor, a nossa bênção. Mas bem, ele fez aquilo, ele passou ali, ficou passando lá entre aqueles cadáveres ali, entre aqueles sacrifícios. Mas finalmente o que aconteceu com aqueles sacrifícios? Veio fogo do céu
O poder do Espírito Santo manifestado em fogo passou ali e lambeu tudo aquilo. Deus fazendo um pacto com Abraão. Aliança. Né? O casamento é uma aliança e é baseado no sacrifício. Nós, como cristãos, é baseado no sacrifício de quem? Do Senhor Jesus. Então nós temos uma aliança. Esse é um ponto muito importante. E o Senhor está dizendo, né, em Malaquias, o Senhor diz assim: e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Casamento é uma aliança diante do Senhor. Terceiro ponto importante do princípio do casamento: nós precisamos honrar um ao outro. Esse é um princípio do marido e mulher. Precisamos honrar um ao outro. Não há casamento feliz sem honra um ao outro. Não é só receber a honra, não. Você tem que dar honra. Se os dois pensarem em dar honra, ambos serão honrados, não é verdade? Nós precisamos honrar. Você faça como eu fiz. Olha, Senhor, eu quero saber como é que eu te honro nas finanças. Deus me deu 5 chaves. Senhor, eu quero saber como eu honro o meu cônjuge. Deus vai te dar algumas chaves para você honrar o seu cônjuge. Outro princípio importante do casamento é a capacidade de perdoar. A palavra do Senhor diz: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Queridos irmãos, eu já estou casado há 42 anos. E nesse tempo eu tive que perdoar e provavelmente ser muito mais perdoado. Né? Mas é um princípio que nós precisamos ter no casamento. Senão não é feliz, não vai para frente. Nós somos falhos, mas precisamos perdoar. Aliás, o perdão, ele é independente de qualquer coisa, você tem que perdoar. Às vezes as coisas são tão terríveis no casamento, mas a palavra do Senhor nos dá até... Eu não sei o que vocês pensam, mas deixa eu dizer, eu já vou falar o que eu penso, né? Mas tem situações em que o casamento pode ser dissolvido aos olhos do Senhor, como eu entendo. Mas aquele que foi ofendido precisa perdoar de qualquer jeito. Ele não precisa dizer que ele vai... Por exemplo, um abusador no casamento, né? Tem alguns abusadores, e esses a gente tem que levar ele, homens, por exemplo, né? A gente leva ele para a Igreja Maria da Penha, vocês conhecem? Tem que levar ele para Maria da Penha, a Igreja Maria da Penha. É um irmão às vezes, mas ele é abusador, né? Não deve existir isso, irmãos, né? Mas a pessoa que foi abusada, ela precisa perdoar. Essa é a graça de Deus. Mas não significa que ela tem que conviver com isso, né? Capacidade de perdão. Outro princípio importante: participação dos cônjuges nas decisões mútuas. A gente precisa ter a participação dos dois nas decisões. É claro, vai chegar situações onde há uma dúvida, onde há uma indecisão, e Deus, eu creio que Ele coloca essa responsabilidade sobre o varão, como cabeça do lar. Mas ainda assim, o varão precisa, em todas as suas decisões, buscar o conselho e a mutualidade da esposa. Ambos precisam fazer isso. Não sejam independentes. Por isso a palavra de Deus fala, né, que quando nós estamos juntos é uma sociedade, né? E ela fala assim, olha, 2 Coríntios 6:1 adverte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Por isso, jovens, se você quer casar, que seja com um cônjuge que tenha a mesma fé que você, senão você está colocando em julgo desigual. E vai ser para muita aflição, né? Ah, não, eu vou casar porque minha mãe fez assim, meu pai acabou convertendo, ou então meu pai fez assim, minha mãe acabou convertendo. Olha, Paulo diz, como é que você sabe se ela vai se converter, né? Ir até lá, pode até se converter, mas ir até lá. Não vos ponhais em julgo desigual. Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união de crente ou incrédulo? Por que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Então o casamento é uma sociedade.
não é? E precisa participar das decisões mútuas, né? Ambos cônjuges precisam fazer isso. E outro princípio do casamento é que a vida íntima do casal precisa ser abundante. Se eles têm saúde, vigor, né? Precisa ser abundante. Marido, o seu corpo não pertence a você. Pertence a quem? A esposa. Esposa, o seu corpo não pertence a você. Pertence a quem? A quem, irmãs? Ao marido. 1 Coríntios 7 está dizendo isso, né? Quando nós lemos a palavra do Senhor, lemos Provérbios, Cantares, né? E a 1 Coríntios 7 está dizendo isso. Então, esses são alguns princípios que nós precisamos observar no casamento para que ele seja abençoado e feliz. Precisamos dessa realidade. Quais são as responsabilidades do marido e da mulher? Estou aqui, né, na linguagem lá de Minas Gerais, né, chovendo no molhado. Vocês já sabem isso, mas eu quero repetir para vocês. Quais são as responsabilidades, começando do esposo, do marido? A primeira delas é ser o cabeça do lar. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. 1 Coríntios 11, 3. A primeira responsabilidade é essa. Nós precisamos crer nesta palavra. No governo de Deus, irmãos, Deus estabeleceu assim, olha, Deus é o cabeça de quem? Cristo. Cristo é o cabeça do homem, do varão. E o varão é o cabeça da mulher. Isso não é uma questão de quem é mais importante ou menos importante. Olha, Deus, Cristo. Não é questão de quem é mais importante. É uma questão de governo, de posição apenas. No governo de Deus. E esse é um princípio, né? Hoje, falar isso no mundo é algo assim que o pessoal tem ojeriza, né? De movimento feminista, então, se eu ouvir gente falando isso, é terrível, né? Mas, irmãos, você quer ser politicamente correto ou biblicamente correto? Qual que é a sua escolha? Você precisa fazer uma escolha se você é cristão. Se você quer viver debaixo da bênção de Deus, eu aconselho muito que você seja biblicamente correto. Se politicamente correto é contrário à palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Segunda responsabilidade dos esposos, dos maridos, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Efésios 5:25 diz, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Né? É um amor sacrificial. Cristo amou a igreja e se deu por ela. Assim também a palavra do Senhor está falando conosco, maridos. Terceira responsabilidade é cuidar da vida espiritual da esposa. Efésios 5:26 diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Está falando que Jesus, ele santificou a igreja, ele está cuidando da igreja pela palavra. E está dizendo que os maridos precisam se espelhar, imitar a Cristo. Então a responsabilidade do marido é que ele cuide espiritualmente da esposa e da sua casa. Eu sei que muitos maridos, às vezes, eles estão muito atrás das esposas em nível espiritual. Mas você deve olhar para sua esposa como um bom exemplo e pedir ao Senhor a graça de alcançá-la para caminhar junto com ela e até mesmo poder supri-la. Essa é uma responsabilidade sua, como marido. Outra responsabilidade, tratar a esposa sem amargura ou aspereza. É uma responsabilidade. É um dever. Responsabilidade entenda como dever, não como sugestão. É um dever. Colossenses 3,19 diz, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura.
Quantos de nós maridos podemos errar nisso? Tratar a nossa esposa com amargura. Se isso acontece, precisamos nos arrepender e mudar a forma, mudar o hábito. Devemos tratá-la como vaso mais frágil, não é isso que Pedro diz? Alguém se lembra o que Pedro diz? Que você deve tratar a sua esposa como vaso mais frágil para que aconteça uma coisa. O quê? Para que não aconteça, aliás, uma coisa. Alguém se lembra o que é? As vossas orações não sejam impedidas. Os varões aqui, vocês querem que as suas orações não sejam impedidas? Então, observem isso. Honre a esposa, trate-a com a graça de Deus que você recebeu junto com ela, sem amargura, sem aspereza. Quinto dever, quinta responsabilidade do marido, que está ligado à anterior. Participar da vida do lar com discernimento e considerar a esposa, então, como vaso mais frágil e tratá-la sem aspereza. Esta é uma promessa do Senhor, e também um aviso, né, solene do Senhor. Se você não a tratar dessa forma, se você não honrar a sua esposa como vaso mais frágil, as suas orações, varão, né, estou falando para mim, para vocês, as nossas orações serão interrompidas. Você pode estar orando e aí a resposta não está chegando. Pode ser um dos problemas pode ser esse. Sexta responsabilidade, você varão, você marido, cabeça do lar, você tem a responsabilidade de ser o provedor da casa. Esse é o normal. É claro que sabemos que muitas crises acontecem. Há problemas de saúde, há problemas mais diversos que impedem que o cabeça do lar ele assuma plenamente esse papel. Mas a graça de Deus vai estar, não é? Mas agora, no que depender de você, você vai cumprir esse papel. Você vai trabalhar. Amanhã nós vamos falar sobre trabalho. Você vai trabalhar, você vai buscar a graça de Deus para suprir o seu lar. E às vezes, é claro, por situações, por momentos, a sua esposa, né? Às vezes ela que está lá empregada e você pode estar desempregado. E aí? Não, mas Deus vai te honrar. Porque essa é a vontade dele, que você seja o provedor. E espere no Senhor e Ele vai prover. É claro que por alguns momentos pode acontecer essa situação, parece que um pouco distorcidas, mas você tem a graça de Deus e esse é o desejo do Senhor. Agora deixa eu fazer uma observação interessante. Amanhã nós vamos falar sobre trabalho. E uma das coisas que nós precisamos lembrar com relação ao trabalho é que a palavra do Senhor ela nos dá várias recomendações. E uma delas, principalmente para o varão, que é o provedor do lar, se aplica muito bem em Provérbios 6. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Irmãos, tem muitos varões preguiçosos. Muitas pessoas preguiçosas, infelizmente. Eu não sei se são muitas, mas tem alguns. E é interessante, sabe qual é o tratamento da palavra de Deus para o preguiçoso? Às vezes a gente fica sempre acolhendo o preguiçoso, ajudando, ele vem te pedir dinheiro, você dá, ele não quer trabalhar. Você oferece um emprego, ele não quer. Ah, não, esse emprego não, irmão, que isso? Não. Mas sabe qual é o remédio da palavra de Deus para o preguiçoso? Acho que ninguém aqui vai acertar. Alguém se arrisca? Não dê comida para o preguiçoso. Exatamente. O preguiçoso ele só vai deixar de ser preguiçoso se você deixar ele sem comer. Não vai ajudar, irmãos. Às vezes a gente quer amar mais do que Deus ama. Você não está amando, você está deixando ele na preguiça. Então, varão, você não pode tomar essa atitude de preguiça. Você não pode comer o pão da preguiça, você tem que trabalhar. Você é o provedor e Deus vai te dar saúde, vai te dar graça, vai te dar, condições de ser o provedor da sua casa. Então, são esses seis pontos que eu quero lembrar para vocês. Mas na questão de honrar as esposas, né? O nosso amor, ele honra nossas esposas. E aqui não é só para o marido também, para a esposa também. Eu recomendo a vocês, tem um livro que eu gosto muito dele.
Não que é um livro completo assim nisso, mas ele dá boas indicações, que chama 5 Linguagens do Amor. Alguém já leu o livro aqui? Ele é muito interessante, porque o autor diz que existem 5 linguagens do amor. E a gente precisa falar a linguagem de amor do nosso cônjuge. Né? Ele cita essas linguagens. A primeira delas é palavras de afirmação. Palavras de afirmação. A pessoa, né, sua esposa fez uma comida gostosa, você vai lá, puxa, que bom. Olha, está maravilhosa essa comida. Está deliciosa, né? Palavras de afirmação. O seu marido, ele conseguiu, né, sucesso no trabalho. Você, esposa, você precisa elogiar a sua esposa. Mas se sua esposa faz algo que ele... Pode ter sido algo que frustrou, mas se você coloca mais peso ainda, você está destruindo, né? Palavras de afirmação. Algumas pessoas se sentem amadas quando recebem palavras de afirmação. Mas outras pessoas são com atos de serviço. Quando você demonstra algo para ela, né? A pessoa chega aqui, eu achei maravilhoso, chegou, trocou meu copo, colocou um copo aqui, né? Uma taça de água, isso é um serviço. Uma das linguagens é servir, você serve o cônjuge, né? Serve um ao outro. Tem esposa que não liga para isso, mas tem maridos que ligam muito para ser servidos. Porque a linguagem dele é que ele serve, ele gosta de servir os outros, mas também ele gosta de receber esse serviço. É uma linguagem de amor. Mas algumas esposas, né, elas não gostam de serviço, mas é a da próxima linguagem aqui, é receber presentes. Essa é sua mãe? Ih, já acorda aí, já entregou. Algumas pessoas, não adianta você falar a palavra de afirmação, você fazer serviço. Não, a forma que ela entende que é amado ou amada é que você dá presentes. E aqui não é presentes caros, às vezes você chega em casa com uma pequena flor, você chega com um bombonzinho, uma coisinha que você lembrou, mas aquilo é uma dádiva, é um presente que você está lembrando. Seja generoso ali, está falando ali, não, dê mais um pouco, né? Dê mais um pouco. E a outra é tempo de qualidade. Algumas pessoas, né, ela não se sente amada se você dá presente, né, se você fala coisas boas para ela, palavras de ânimo. Não, ela se sente amada se você dá atenção. Seus filhos, é assim também com seus filhos, tá? Não é só com cônjuge não. Cônjuge não. Você está lá assistindo futebol, seu filho que chega lá, você... Não, meu filho, vai para depois. Sempre é depois pro filho, sempre depois. Não tem tempo de qualidade com ele, né? E a linguagem de amor dele é isso. Sabe o que acontece? Ele cresce depois frustrado, né? Se sentindo rejeitado. Irmãos, é muito sábio isso. Qual é a linguagem de amor do seu cônjuge? Esposo, né? Você que precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja, você precisa aprender a linguagem de amor dela. Quais são as responsabilidades das esposas? A primeira delas, alguém se arrisca a dizer aí qual é a responsabilidade da esposa? A primeira do homem é amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a da esposa? Como é? Eu não vi. Exato, irmãos. Isso aqui, no mundo atual, é terrível ouvir essa palavra. Mas, queridos irmãos, fiquem com a palavra de Deus. As irmãs fiquem com a palavra de Deus. Mas antes que as irmãs briguem com a Bíblia, antes desse versículo em Efésios, que diz, né, para estar submissa, lá diz o quê? Que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Depois é que vai falar que a mulher também seja submissa ao seu marido. Entre irmãos, nós precisamos submeter uns aos outros, irmãos. Mas no lar, Deus fez isso. Quando Deus criou o homem, o que ele fez? Não é bom que o homem seja só far-lhe-ei um auxiliador, uma ajudadora que lhe seja idônea. A mulher está sob a missão do esposo. O esposo vai muito bem se a esposa está ajudando ele naquela missão dele. Esse é um ponto importante. Sujeitai-vos uns aos outros, Efésios 5, 21. E logo no versículo seguinte, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como ao Senhor.
Agora, irmãos, imagine aqui. O marido, ele tem esse compromisso e ele cumpre esse dever de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Vai ser muito fácil para as irmãs estarem sujeitas à missão do marido como ao Senhor, ou não? Sim, irmãos, vai. Segunda responsabilidade da esposa é respeitar o marido. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Efésios 5:33. É muito terrível. O marido, ele não quer propriamente o amor no sentido que a mulher precisa ser amada. Mas o marido precisa ser respeitado. Isso é algo muito importante, né, no convívio de marido e mulher. Terceira responsabilidade das esposas, amar o marido e os filhos. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos. Quarta responsabilidade, devem ser honestas e sensatas. Honestas e sensatas. Diz a palavra que elas devem ser sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Há muitas esposas, né, que fazem um joguinho das trevas. Ela tenta manipular o marido. Ela não é honesta com o marido. Ela quer comprar, ela gosta muito de coisas. Estou dando exemplo, tá? Eu não conheço a situação de nenhum de vocês aqui. Mas se Deus falou com você, fica aí, né? Acerte com o Senhor. Mas então, ela quer comprar, mas o esposo tem outra direção do lar, não é agora, não é o momento, mas então ela faz um joguinho, ela manipula. E algumas manipulam até com a intimidade física, né? Ah, queridos irmãos, isso é um joguinho das trevas. Essa é uma responsabilidade, devem ser sensatas e honestas. Quinta responsabilidade, serem boas donas de casa. Epa, irmão Billy, que isso? Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Mas ser boa dona de casa não significa que você sempre vai estar lá fazendo as coisas, lá da casa, limpando, não. Pode até ser isso. Mas significa que a esposa, ela é a administradora do lar. Ela que administra. Um grande exemplo para as mulheres mirarem é aquela mulher citada em Provérbios 31, a mulher virtuosa, lembram dela? Ela era uma boa dona de casa, mas ela fazia as coisas, não é que ela fazia, mas ela sabia administrar, ela tinha pessoas que faziam trabalhar por ela, e ela também trabalhava, ela tinha renda, ela tinha empreendimento, ela era mulher empreendedora. As irmãs podem se mirar naquilo, mas quando fala boas donas de casa é que você cuida da administração do lar. E os esposos precisam deixar as mulheres, né, deixar a esposa ser aquela que administra o lar. Graças a Deus eu tenho a minha mulher para administrar as coisas que eu não gosto. Eu não gostaria de ficar pensando em certas coisas, né? Eu não quero pensar em como é que vai arrumar a casa, como é que vai lavar, como é que vai chamar alguém para ajudar, para fazer a faxina, o que vai ser a comida hoje, qual é o menu de hoje. Eu não quero pensar nisso não. Não sou contra que os irmãos, né, se algum varão faz isso, possa fazer, mas eu deixo que a minha esposa defina isso. Eu ajudo, mas ela define, eu entrego, né? É ela que vai administrar a casa. E aquela mulher de Provérbios 31, ela é um exemplo muito maravilhoso, né, para as mulheres. Tem uma pergunta que precisa de uma resposta para o marido e mulher na questão da responsabilidade dos maridos e da responsabilidade das esposas. Que pergunta é essa? Eu li essa pergunta no livro muitos anos atrás, eu gravei, eu achei muito apropriada. É uma pergunta que a gente precisa responder, nós que somos casados. É o seguinte: marido, você ama sua esposa a ponto de morrer por ela? Que deve amar como Jesus amou, não é verdade?
Você ama a esposa a ponto de morrer por ela? Agora, mulher, você ama seu marido a ponto de viver por ele? Viram a diferença? Marido, você ama a sua esposa a ponto de morrer por ela? Mulher, você ama seu marido a ponto de viver por ele? É uma resposta importante. Quando nós olhamos alguns casais, alguns exemplos na palavra de Deus, a gente tira algumas lições, né? Se você olhar alguns casais, você vai ver os anti-exemplos e os exemplos bons. Você vê lá Adão e Eva, né? O exemplo terrível deles é que Eva foi independente. E aconteceu tudo que a gente vê hoje aí, né, na raça humana. Ela foi lá, buscou orientação junto com seu marido, não discutiu com ele o assunto e simplesmente ficou lá no papo de Satanás e aconteceu o que aconteceu. Abraão e Sara, o homem deve ser o guardador da sua esposa, mas Abraão é o anti-exemplo disso. Por 2 vezes o que ele fez? Ele com medo, querendo salvar sua própria pele, disse, não, é minha irmã. E Faraó, no primeiro caso de Faraó tomou-a como esposa. Depois Deus mandou uma peste lá para salvar Abraão daquela encrenca, porque era através de Sara que viria o Messias. Mas Abraão caiu de novo com Abimeleque. Aí Deus deu um sonho para Abimeleque, aí não deixou Abimeleque cair naquela esparrela. Mas é interessante que o filho dele, Isaac, fez a mesma coisa com Rebeca. Vocês lembram disso? Um pecado passou de pai para filho, um pecado familiar, irmãos. Isso é um espírito familiar. E no nome de Jesus, você agora na nova aliança, você pode romper com isso. Há alguns pecados que vêm acompanhando família, de pai para filho, de mãe para filha. Mas em Cristo pode ser rompido isso. Mas não é automático, você tem que tomar posse disso, daquilo que Jesus fez. Romper com todo o pecado da sua geração passada. Se você nota algo assim na sua família, rompa. Davi e Mical. Davi tinha outras esposas, né? Mas Mical era uma delas. E ela amava Davi, e ela deixou a sua vida em risco por causa de Davi. Ela arriscou a sua própria vida por amor a Davi. Mas numa certa feita, Davi estava voltando e louvando ao Senhor e dançando diante do Senhor, e ela desprezou Davi e ela falou coisas que não deveria ter falado. E por causa disso, ela se tornou estéril. É um anti-exemplo, né? Ananias e Safira é um casal que não foi exemplo, lembra? Os dois, aí eles conversaram com o outro. Mas agora, se aconselharam para fazer o mal, para enganar o Espírito Santo. Tinha cobiça no coração deles. Eles queriam aparecer para os homens, né? Não, nós vamos lá mostrar que demos uma oferta, mas na realidade eles mentiram, né? E Pedro diz, não precisava vocês ter dado nada, podia ficar com vocês. Vocês venderam? Vem dar os 10%. Hoje, né, o pessoal dá os 10%. Não. Pedro falou, não precisava ter dado nada. Podia ficar com vocês. Por que vocês estão querendo mentir para o Espírito Santo? Né? É o anti-exemplo. Mas um casal maravilhoso. Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel, o que eles fizeram? Eles eram tementes diante do Senhor. E a Bíblia diz que eles viviam, os dois, irrepreensivelmente diante de Deus. Esse é o nosso alvo, para os casais, né? O que você precisa mudar na sua vida, meus irmãos? O que você precisa mudar? Né? É uma decisão. O que precisamos mudar? Posso ficar 10 minutos aqui? Oi? Pode ser? É porque venceu agora o meu tempo aqui, ó. Não é 11h10, né? Já estou perdendo tempo em ficar respondendo, né? Eu ainda quero citar então um assunto para vocês pensarem. A palavra do Senhor diz em Malaquias 4, 5 e 6. Agora, passando para a questão de pais e filhos. Aqui tanto vale para os filhos quanto para os pais.
E eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, 5 e 6. Essa expressão sempre me chamou muita atenção, por muitos anos atrás. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós precisamos ter o nosso coração convertido ao coração dos nossos filhos. E nós, como filhos, precisamos ter o nosso coração convertido aos nossos pais. O que significa isso, né, na prática? Há algumas coisas que nós podemos entender. Faça uma analogia, né? Você é convertido a Jesus, então o que teve que acontecer com você para você ser convertido a Jesus? Como é que você primeiro entrou no reino de Deus? A primeira palavra que acontece, você tem que ter, ela é o quê? Arrependimento, né? Então, os pais convertidos aos filhos se arrependem dos erros cometidos com seus filhos. Queridos irmãos, essa é alguma coisa muito importante. Os pais se erraram, reconheça. Arrependa e confesse para o seu filho e peça perdão. Pais convertidos se arrependem dos erros que cometem com seus filhos. Pais convertidos perdoam seus filhos. Há muito filho terrível, né? Que provocam muitas dores nos pais. Filhos que fazem coisas terríveis. Mas se você é convertido ao seu filho, por amor ao Senhor, você perdoa. Pais convertidos perdoam seus filhos. Pais convertidos aos seus filhos não os irritam. Principalmente quando eles são crianças. São novinhos, né? Pais, não irriteis os vossos filhos. Ou outra tradução diz, pais, não provoquem seus filhos a iras. Efésios 6, 4. Às vezes os pais, naquela dureza, na rigidez da educação, eles são muito duros e ao invés de provocar treinamento nos filhos, né, provocarem nos filhos algo bom, eles irritam os filhos. Então pense nisso. Algumas coisas podem estar irritando os seus filhos, né? Mas se você tem o coração convertido a eles, você não vai irritar seus filhos. Pais convertidos aos filhos intercedem por eles. Se você é convertido ao seu filho, o coração do seu filho, você vai interceder por ele. E é maravilhoso aqui, irmãos, porque tem uma promessa de Deus, que você pode ter certeza, se você ora pelo seu filho, ele vai se converter ao Senhor. 1 João 5 diz assim, versículo 14, que se nós orarmos, diz assim, ó, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se você pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele te ouve. A minha pergunta é, Deus tem a vontade de salvar seus filhos? Sim, está escrito na palavra de Deus, não há dúvida. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 2, que é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Então, se você ora para a salvação dele, você está orando segundo a vontade de Deus. E se você ora segundo a vontade de Deus, é certo que Deus vai salvá-lo. O tempo talvez vai ser, não é o seu tempo, mas ele será. Pais convertidos intercedem para os seus filhos. Pais convertidos priorizam o relacionamento com seus filhos. Dê tempo para o seu filho. Eu li um negócio que eu não sei se é verdade, mas era uma historinha que eu li. Eu achei muito interessante, muito ilustrativa. O pai chegou para o filho dele, pai, quanto é que você ganha por hora? Desculpa, não, é o filho que chegou, né? Pai, quanto é que o senhor ganha por hora? E o pai disse, vamos imaginar aqui, 100 reais. 100 é muito, né? Eu ganho 10 reais. Não, 10, é isso mesmo. 10 reais. Aí ele vai para o pai, pai, o senhor me dá 10 reais então para eu comprar uma hora do senhor para o senhor ficar comigo? Não é um ilustrativo? É isso, irmãos. Pais convertidos aos filhos priorizam os filhos. Aliás, uma ordem para os casais, para nós, é importante. Olha, qual é a prioridade de Deus? A prioridade de Deus é
a minha vida com Deus, depois o meu cônjuge, depois os meus filhos, depois o meu trabalho e depois o meu serviço aos santos, ao ministério e à obra do Senhor. Quando a gente inverte essas prioridades, a gente vai colher alguma coisa, algum fruto ruim. Em termos de prioridade, mas não significa não. Prioridade é meus filhos, hoje eu não vou à comunhão, não vou na ceia. Não, não é isso. Mas é que você tem essa ordem no seu coração. Isso está em Efésios, capítulo 5 e 6, é essa ordem que aparece. Né? Pais convertidos aos seus filhos não usam de abusos para os filhos. Ah, queridos, tem pais extremamente abusivos. Eu espero que ninguém aqui seja um pai abusivo ou uma mãe abusiva. É terrível. Os abusos começam com abusos verbais. Há agressões verbais. E há palavras de maldição lançadas sobre os filhos. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que bem utiliza comerá o seu fruto, diz Provérbios 18, 20. Às vezes os pais que têm autoridade sobre os filhos lançam maldição sobre os filhos e eles crescem e aquela maldição acompanha. Você não será nada na vida. Você é um bobo, você é um burro, né? Eu já vi tanto isso. Oh, meus irmãos. Lembra, você é autoridade do Senhor sobre os seus filhos. Aquilo que você faz, você abre legalidade e fica impregnado daquela maldição. E se você recebeu palavras de maldição, você tem autoridade, porque você hoje é cristão em Jesus, e em cancelar essas palavras também, no nome de Jesus. Faça isso, né? Mas não abusa dos seus filhos. Pode ser abuso verbal, abusos físicos, né? Hoje a lei vai no outro extremo, né? A lei, se você der uma varadinha no seu filho, como a Bíblia recomenda, você pode ser levado para o conselho, né, tutelar. Também, é. Mas, irmãos, né, os pais, eles não usam de abusos físicos. Abusos psicológicos, abusos morais. E pasmem, irmãos, eu já peguei situações de pais abusarem das filhas sexualmente. A minha esposa trabalha na educação, trabalhou, né? Agora está aposentada. Muitos casos. Mas isso é no mundo, é terrível no mundo, mas eu já vi casos na igreja. Não é terrível, irmãos? Pais convertidos aos filhos não abusam, em espécie alguma, de forma alguma. E os filhos convertidos aos pais? É semelhante. Nós somos filhos, né? Um dos primeiros coisas que nós precisamos aprender é que honra teu pai e a tua mãe, que é um mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Você é filho, então honre seu pai aí. Se você tem os pais vivos, honre eles. Pode ser adulto aí, mas honre seus pais. Filhos convertidos aos seus pais concedem também perdão aos pais, né? Se um pai foi abusador, a mãe é abusadora, você perdoa. Filhos convertidos aos pais obedecem e honram os pais, como eu estou falando. Esse é o mandamento do Senhor, com promessa, para que tudo se vá bem. Filhos convertidos aos pais confessam o seu amor a eles. Às vezes, como filho, a gente pode nunca ter dito para os nossos pais que os amamos, né? Não perca a oportunidade de demonstrar o seu amor e verbalizar o seu amor aos seus pais. Isso é muito importante para os pais. E, principalmente, quando os pais vão ficando mais idosos, estão nos seus cantos lá, né? Precisam, né, do nosso carinho, do nosso apoio, do nosso amor. Pais convertidos aos filhos e filhos convertidos aos pais. Esse é o desejo do coração de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse período, por a meditação na tua palavra. E, Senhor, ajuda-nos como esposo, como esposa, como pais, como filhos. Queremos a tua bênção sobre as nossas famílias. Rogamos a ti, Senhor, que o teu Espírito possa nos ajudar. Queremos estar alinhados ao teu propósito para as nossas vidas, Senhor.
Nós oramos com ações de graças, no nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, irmãos.